Você já reparou que a ciência está em tudo? Desde as coisas mais simples do nosso cotidiano até as coisas mais complexas. E os quadros do programa Ciência em Minutos são Destaques da Ciência. Nós vamos trazer também os melhores momentos da live da semana. E claro que nós não vamos deixar de falar da importância do plástico. Traremos também React e, sem dúvida, uma opinião sobre um artigo científico. Por isso, continua com a gente. No quadro Destaque da Ciência, nós vamos falar sobre um item que é extremamente importante, que é a identificação de célula tumoral, e para isso nós vamos trazer como destaque quem? A Lívia Eberlin. A Lívia Eberlin é uma cientista reconhecida internacionalmente na área de química analítica e ela usa uma técnica que é a espectroscopia de massa. A espectroscopia de massa é uma técnica analítica onde você consegue ver o quê? O tamanho, a massa molar de uma determinada substância. Então, a Lívia desenvolveu uma tecnologia que é a Mass Spec Pen. Na verdade, é uma caneta, e essa caneta, durante uma cirurgia de um paciente que está com suspeita de câncer, o que é feito? Ela emite, ela traz uma gotinha de água onde você consegue coletar uma amostra celular durante a cirurgia. E rapidamente a técnica, a caneta, a Mass Spec Pen, ela faz a identificação, ela ioniza uma substância neutra e cria o quê? Para identificar quais são as substâncias presentes ali. Então, o destaque da ciência no quadro de hoje é Lívia É um Eberlin. dispositivo manual que a gente usa para analisar os tecidos. A caneta é conectada a um espectrômetro de massas através de um tubo de plástico. Na hora do uso, o cirurgião toca o tecido com a caneta e uma gota de água é formada na pontinha da caneta. A água extrai moléculas de uma forma bem gentil do tecido. E essa gota de água com as moléculas é transferida para o espectrômetro de massas, que faz a análise molecular de forma imediata, e daí comunicamos ao cirurgião qual que é a natureza do tecido, câncer ou normal. Hoje nós temos a honra, então, de ter o André Ricardo Fajardo, pesquisador premiado pelo Jovem Cientista da Bepol, não foi não? Isso, foi lá em 2019, já faz bastante tempo. Olha só, hein, como é. E quando você fez química, por que você escolheu a química, André? Bom, a história é um pouquinho comprida, mas eu vou tentar compactar. Eu queria fazer engenharia química no início. Sei. Aí eu estava no meio do terceiro ano, e um professor meu de química me perguntou se eu gostava mais de matemática ou mais de química. Aí eu falei que gostava mais de química. Aí ele me deu a deixa de tenta química, então, porque engenharia o pessoal não sabe nada de química. Desculpa aí se um engenheiro químico assistindo, mas daí eu acabei indo para química e me encontrei lá. E me diz uma coisa, quando você escolheu essa coisa de polímeros, né? É óbvio que você tinha ideia do que era polímeros? Olha, para ser bem sincero, não, né? Porque a gente costuma entender que polímero é plástico, né? Sim. E não é. E plástico, apesar de fazer parte dos polímeros, é uma parte pequena desse mundo muito grande, né? E foi ali na minha iniciação científica que eu tive a oportunidade de conhecer melhor esse mundo polimérico. Exato. E uma outra coisa que eu falo bastante para os meus alunos, Derval, é que a iniciação científica ela é um momento de você consolidar algumas coisas que na graduação você não consegue ver. E também ela acaba não sendo assim uma sentença profissional, né? Você entra no laboratório de polímeros, não quer dizer que você tem que ficar ali o restante da graduação e fazer isso para o resto da vida. Tem que ter esse certo jogo de cintura para entender que às vezes a mudança é muito boa, né? Hoje, em polímeros, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente já pode pensar naqueles que vão substituir os polímeros que não são
biodegradáveis ou que vão impactar o meio ambiente. São aqueles polímeros que têm, de uma certa forma, uma origem natural, né? Tá. Então, sustentabilidade em termos de polímero, claro, esse é um termo muito amplo, ele parte dessa ideia de que o material polimérico ele tem essa origem natural e que ele seja biodegradável e não acarrete nenhum problema para o meio ambiente. Eu acho que quem faz uso disso, né, sem ter essas questões e qualidades que os biopolímeros ou polímeros naturais têm, estão surfando nessa onda, né? Eles querem pescar, querem pegar os consumidores que são mais desavisados, né, ou que têm a boa intenção de adquirir produtos com essa qualidade, e acabam meio que tapeando eles, né? Então, eu costumo falar também dos termos da moda, que você comentou, né? Sustentável, amigo do meio ambiente, ambientalmente correto. Então, tem muita gente tentando surfar nessa onda, mas que, no fundo, não quer nada disso. Eles querem continuar com o bom e velho material que eles trabalham durante muito tempo. Porque a mudança, né? A mudança para eles também é difícil, porque a mudança vai implicar em mudança de pensamento, de processo, de produto, enfim, e eles não querem. O plástico está em tudo, em quase todos os produtos do nosso cotidiano, desde uma caneta, um controle do ar-condicionado. Só que uma preocupação bastante séria é a quantidade do uso e depois o seu descarte rápido. Nós estamos falando muito que nós consumimos muita embalagem de uso único, que são aquelas embalagens que a gente usa rapidamente e descarta. O grande problema e a nossa preocupação é o quê? É o descarte inadequado. Hoje, um dado da ONU nos preocupa, que é cerca de 430 milhões de toneladas são descartadas de forma inadequada por ano. Essa é uma grande preocupação, até porque nós reciclamos muito pouco, um pouco menos que 10% desse total. Existem, claro, você vai poder me dizer que existem outras formas de recuperação, como a própria incineração, que nós estamos falando da queima. Só que a queima, ela tem que ser controlada, utilizando filtros adequados para que a gente evite o quê? De toxinas saírem para a atmosfera. Por isso, é extremamente importante a gente valorizar o uso do plástico, mas também se preocupar com o descarte de forma adequada. E olha que interessante esse vídeo. Na verdade é um dispositivo onde tem uma membrana. E que material é essa membrana? Na verdade é uma borracha, um elastômero. É um material piezoelétrico que ao se deformar, ele gera energia, eletricidade. Então, é uma boa forma de produção de energia utilizando uma borracha, um material piezoelétrico. Fica aí a dica. Makes it efficient to operate and maintain. A gente vai trazer o desenvolvimento de um hidrogel de celulose contendo um carvão. Esse carvão, ele é obtido primeiramente usando lignina. Então, essa lignina é queimada e produzido um carvão, também conhecido como biochar. Foi incorporado esse carvão nas concentrações de 1, 3 e 5% num hidrogel de celulose, onde essa celulose foi obtida de um resíduo de eucalipto. Então esse trabalho ele foi desenvolvido pelo Lucas e mais 4 estudantes do Laboratório de Materiais Ambientalmente Amigáveis. E aí nós fizemos o quê? Nós testamos esse hidrogel contendo esses diferentes teores de carvão para avaliar a absorção e a dissorção de 6
íons metálicos que são potencialmente tóxicos e que eventualmente em pequena quantidade estão presentes na água que a gente consome. E aí, olha, a gente investigou cobre, cromo 6, cádmio, zinco, níquel e manganês. E o que a gente encontrou de resultado foi fantástico, que nós chegamos num material que absorveu o contaminante emergente 100%. Então, ó, fica aí a dica, esse artigo desenvolvido pelo Lucas e mais outros autores, publicado o ano passado. E olha, não esquece de apertar o botão, segue a gente e não esquece de dar um like, porque você vai continuar a receber as novidades do Ciência em Minutos.